Continuando a nossa sétima aula, segunda parte da sétima aula, nós estamos falando aí sobre as características dos anjos caídos. No nosso conceito da teologia, no nosso conceito da nossa escola, definimos aí que os anjos caídos que se tornaram os demônios. E algumas características do demônio. Primeiro, eles são sem idade, né? Na verdade, eles foram criados e a partir do momento que eles foram criados, já entraram na eternidade para o futuro. Não tem eternidade passada porque houve um momento da criação. Então, eles são sem idade e não morrem. E os mesmos demônios que Jesus expulsou ainda estão influenciando a humanidade para o mal. Ou seja, não envelhecem, não fazem aniversário, e tem demônio que se apresentaram para Jesus, não morrem, só serão lançados no lago de fogo na eternidade. Então nós temos que entender na consumação dos tempos, né? Temos que entender que muitas vezes expulsamos, eles vão, ficam aí um tempo, não sabemos definir quanto tempo eles ficam lá, e depois eles voltam a agir e fazem aí a missão ao qual são enviados a fazer. Os demônios estavam na Terra antes da criação da humanidade, tanto é que a serpente foi possuída aí por um espírito maligno, né? Então eles já estavam na criação. Por isso que Adão e Eva tinham que guardar o jardim, zelar pelo jardim. Mas quando eles foram lançados dos céus, eles perderam seus corpos, então eles são personalidades sem corpo. Agora, para ser legal nessa terra tem que ter corpo, né? Para ser legal, legalmente, Deus criou os céus, são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Tem que estar em carne e sangue. Mateus capítulo 8, verso 28, Evangelho segundo Mateus capítulo 8, verso 28, os endemoniados gadarenos. E tendo chegado à outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesses aqui atormentar-nos antes do tempo? Então veja que eles têm consciência de todas as coisas, de todo o cenário, eles têm consciência, né, de quem era Jesus. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Então você vê aqui uma ação impressionante, né? Se nós voltarmos um pouquinho, você vai ver a tempestade que aconteceu no Mar da Galileia, quando Jesus estava atravessando o mar, tentando chegar do outro lado. Os demônios queriam impedir Jesus de chegar a Gadara, mas quando ele chega, na verdade, a libertação era certa desses dois endemoniados. Marcos capítulo 5, o Evangelho segundo Marcos capítulo 5, de 1 a 13, a mesma narrativa, só que agora na linguagem de Marcos. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu.
E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, era quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe que o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Que coisa tremenda, né? Então a gente observa aí justamente, primeiro, a batalha, né, nos ares, a batalha, a tempestade que Jesus teve que enfrentar. E aí a gente observa, o fato de Jesus ter perguntado aqui qual o seu nome não significa que a gente precise perguntar o nome. E aqui eles respondem: somos legiões porque somos muitos, né? Então uma legião aí equivale aí a inúmeros soldados, né? Então a gente pode observar 6.000 soldados, uma legião, né? Então, na verdade, a gente pode observar que realmente havia aí muitos. Mas eles precisam de um corpo para poder cumprir a sua missão. Pelo relato, a gente entende que a missão deles era justamente matar, roubar e destruir. Vieram com o propósito de matar aquele endemoniado gadareno, o qual, na verdade, eles não podem sair da província, eles não podem sair do território. Esse caso aqui é o único caso que Jesus vai até o local onde está o endemoniado. Todos os demais casos levavam até ele o endemoniado. Então isso nos prova que esse era um demônio territorial. Por outro lado, Jesus permitiu que eles fossem aos porcos, porque o judeu não podia criar porcos, né? Não era permitido ao judeu criar porcos. Pela lei, e não se esqueça que Mateus, Marcos, Lucas e João ainda está na lei, Jesus ainda vive o período da lei. Pela lei, algum judeu quebrou a lei e estava criando porcos, e não só quebrou a lei, mas estava fazendo com que outras pessoas também quebrassem a lei, negociando porcos. Por isso que ele autorizou, por isso que ele permitiu. Lucas capítulo 8, Evangelho segundo Lucas capítulo 8, nós vamos observar aqui agora a narrativa segundo Lucas. Primeiro vem, Jesus acalma a tempestade, e no verso 26, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galiléia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus.
E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Né? Ele queria acompanhar Jesus, mas Jesus fala, não, você vai ser a testemunha aqui em Gadara, você vai ser aí o maior evangelista aqui da cidade de Gadara. Atos capítulo 8, verso 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O que nós observamos aqui é que, na verdade, eles são personalidades sem corpos, mas eles têm sentimentos, eles têm emoções. Uma legião equivale aproximadamente aí a 6.000 soldados. Agora imagina 6.000 demônios dentro de uma pessoa. Legião porque somos muitos, né? E, na verdade, tinha um só chefe, que era o cabeça disso tudo, que falava com Jesus e adorou a Jesus, e ele é tratado como espírito imundo. Por isso que a situação deste homem estava desse jeito, amarrado com grilhões, e arrancava as cordas, as correntes, quebrava os grilhões e andava nu e vivia nos cemitérios, comendo aí as vísceras, se alimentando das vísceras ali dos defuntos, né? Não é uma questão aí que nós temos que observar no relato. Um relato fala 2 endemoniados gadarenos e os outros 2 relatos falam um endemoniado gadareno. Isso não é uma questão de contradição bíblica, mas quando você tem uma mesma história narrada por 3, 4 pessoas, cada um pega um prisma, cada um se atém a um detalhe, né? Então isso não é margem para dizer que houve contradição bíblica. Mateus não era muito específico, não dava muito detalhes. Agora, por que eles dizem para Jesus, não me deixe sair desta região? Isso significa que eles eram territoriais. E o abismo que ele é lançado aqui é o Seol, ou Hades, né? É a volta para o inferno de onde eles vieram, né? E então a gente vê aí níveis diferentes de demônios, e ele cumpre a sua missão. Ele não sai do território, não nos mande para outro território. Por quê? Porque eles eram territoriais, não sabemos como funciona aí essa hierarquia, não sabemos como funciona essas regras aí no inferno, mas também nem precisamos saber quanto a isso, né? Marcos capítulo 5, verso 9, Marcos 5, 9, ainda falando sobre esse mesmo texto, vamos só observar aqui esse detalhe. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Então eles se nomeiam, né? Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Nem sempre eles falam a verdade, então por isso não podemos esperar, almejar a verdade da boca de um mentiroso, de um mentiroso. Agora, por que os porcos? Porque, na verdade, os gadarenos eram judeus que estavam ali, e judeus não podiam criar porcos, né? Não se esqueça que ainda está na lei. Então, na verdade, pela lei, os judeus jamais deveriam estar criando os porcos. Então, com certeza, esse dono aqui dos porcos já estava quebrando a lei, né? E dizem que é, então, por isso que Jesus permite acabar ali com a criação de porcos desse homem, né? E os proprietários, com certeza, perdem esse negócio, o negócio vai à falência, visto que estava fora da lei de Deus, num período de lei, já estava tudo errado, então, na verdade, essa foi a legalidade. Agora, esses demônios reconhecem Jesus e dizem, vieste antes da hora, vieste nos atormentar, então eles declaram que são atormentados, sim, com a presença da verdade, com a presença de Jesus, eles são atormentados, e quando eles saem do corpo de uma pessoa, eles procuram outro corpo para fazer a sua missão. Então, quando eles saíram do corpo endemoniado, eles precisavam de um outro corpo. Permita-nos ir a esses porcos, e Jesus permitiu. Tanto é que no verso 7, clamando com grande voz, diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhes dizia, sai deste homem, espírito imundo. Jesus os tratava como um espírito imundo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versos de 1 a 4, os falsos profetas. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então a gente observa aqui que o demônio, o espírito maligno, jamais vai dizer que Jesus veio em carne e sangue, jamais vai proferir que Jesus veio em carne e sangue. Ele pode até declarar Jesus, ele pode até falar Jesus, filho de Davi, mas ele não pode falar que ele veio em carne e sangue. Por quê? É a vinda, é o verbo encarnado que morreu e ressuscitou ao terceiro dia que declara a vitória de Cristo Jesus, que o demônio não quer falar, né? O nome de Jesus em si eles até falam, o que eles não falam é que ele veio em carne. Então toma cuidado quando a pessoa confessa Jesus, fala em nome de Jesus, nem sempre vem da parte de Deus. Agora, falar que Jesus veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e é meu Senhor e meu Salvador, a pessoa que está possessa, endemoniada, não vai conseguir falar isso nesse contexto, né? Então, na verdade, nós observamos que ele fala nesse texto não só de espíritos malignos, mas também de falsos profetas, né? Que nunca falam que Jesus veio em carne e sangue, falam que Jesus é um espírito evoluído, que Jesus é um ser superior, mas não reconhece a humanidade de Jesus, que é o verbo encarnado que veio em carne e sangue. João 8,44 nos mostra: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando ele profere mentira, então não significa que ele só fale mentira. Aquela mulher com espírito de adivinha atrás de Paulo e Silas, esses que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estava falando verdade. Tanto é que Paulo leva alguns dias para discernir, até o dia que ele expulsa o espírito maligno e ela não adivinha mais nada e os seus senhores então o prendem, eles apoiam em praça pública e levam para a prisão. Então, via de regra, os demônios são mentirosos porque tem por maioral o pai da mentira. Então, não vale a pena se conversar com demônios, pedir informação, fazer uma entrevista com demônios, pedir para ele falar a verdade. Qual verdade você consegue acreditar da boca de um mentiroso? Não tem como, né? Mateus capítulo 12, verso 43, Mateus 12, 43, nós temos aqui 43 a 45, vai nos dizer assim: e quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são o último ato desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Quando se expulsa um demônio, tem que se destruir a casa do demônio. Por muitos e muitos anos foi ensinado que quando se expulsa um demônio, essa casa tem que ser cheia com o Espírito Santo e com a palavra. Não. Jesus não quer habitar em casinhas de Satanás que foram construídas e edificadas no coração das pessoas. Jesus quer o coração como um todo. Jesus quer o trono do coração. Ele quer ser senhor do coração. Então não pode ter casinhas que a gente poderia colocar aqui como brechas, legalidades, né? Então a gente observa que, trazendo 7 piores do que ele, nos mostra que alguns são mais perversos do que os outros, né? Outros são piores do que este. Agora é interessante que não podemos apenas expulsar demônios, temos que discipular a pessoa e ensinar a pessoa a destruir essa brecha, essa legalidade, a destruir essa casa, para não recebê-los de volta, porque quando ele volta, volta ele mais 7. Quando ele volta, volta aí 8, né? Ele traz consigo 7 piores do que ele. Então, na verdade, a pessoa tem que
destruir essas fortalezas, destruir essas brechas, legalidades, essas casas, porque senão eles, não achando repouso, dizem: tornarei para minha casa de onde saí. Ele tem uma legalidade ali, ele tem uma casa ali, ele tem uma brecha ali. Então eles ficam procurando até entrar num corpo. Marcos capítulo 9, verso 29, Evangelho segundo Marcos 9, 29, nos diz assim, 9, 29. E Jesus lhes dizia: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com a oração e jejum. Oração e jejum não expulsa demônio, mas oração e jejum te dá autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio. Te dá autoridade, prepara o teu espírito e te dá autoridade no nome de Jesus. O que expulsa demônio é a autoridade no nome de Jesus. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim temos que lutar contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles são altamente organizados e respeitam a toda uma hierarquia. Tiago capítulo 2, verso 19. Tiago 2, 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, só crer que há um só Deus não é suficiente. Você tem que tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Até o demônio crê e até estremece diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 12, verso 44, Jesus diz assim: então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando a acha desocupada, varrida e adornada. Então isso nos mostra que os demônios têm vontade pessoal. Voltarei para a minha casa. Eles têm vontade pessoal, como seres pessoais, né? Por isso que Jesus tratava sempre como um espírito, como uma pessoa, né? E muitas enfermidades, a responsabilidade é a possessão. Muitas pessoas estão doentes por estar possuídas por demônios. Quando se expulsa o demônio, a pessoa é curada da enfermidade. Agora, no livre-arbítrio, Satanás não mexe porque ele não pode. Agora, Deus não mexe porque ele não quer. Deus não mexe porque ele não quer, Satanás não mexe porque ele não pode. Deus deu livre-arbítrio a cada um. Por maior que seja a tentação, a pessoa tem condição de resistir e dizer não. Por maior que seja a tentação, vem junto com ela o escape. Então a pessoa precisa entender que ela tem o livre-arbítrio e ela pode proibir o diabo de entrar e fazer o estrago e fazer a arruaça que ele faz. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então aqui nos mostra que eles têm doutrina. E nessa doutrina nós vemos aí a primeira característica da doutrina deles. Eles negam que Jesus veio em carne e sangue. Eles não conseguem confessar que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré, o Verbo se fez carne, veio em carne e sangue. Eles não conseguem confessar isso. Outra doutrina deles, eles negam a ressurreição e a ascensão de Cristo. Negam a ressurreição e negam a ascensão, porque a ressurreição mostra a vitória de Cristo Jesus contra a morte, o último inimigo a ser vencido, e a ascensão de Cristo Jesus. Terceira característica da doutrina deles: então eles desvalorizam a obra da cruz. Se eles negam a ressurreição, então eles desvalorizam a obra da cruz. 1 Pedro capítulo 3, verso 22, 1 Pedro 3, 22 nos diz: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então tudo está sujeito, submisso ao nosso Senhor Jesus Cristo,
que tomou, que assumiu uma posição mais elevada. Voltando para Mateus 12, quando Jesus está falando aí acerca dos espíritos malignos que saíram do homem, vamos repetir aí dos versículos 43 a 45 para observar alguns detalhes. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali e são os últimos atos deste homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Por outro lado, quando uma pessoa possessa morre e ela possui espíritos malignos, ou esses espíritos malignos foram expulsos com ela em vida, ele sai da vida dessa pessoa e imediatamente ele procura outro lugar para habitar. Normalmente, quando é espírito hereditário, quando é uma maldição hereditária, ele vai procurar primeiro na família, ele vai procurar primeiro na linhagem de alguém que está fraco, de alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Se é um espírito de lascívia, ele já procura uma pessoa dissoluta para dimensionar, aumentar a lascívia dessa pessoa. Se é um espírito de raiva, ele já procura uma pessoa irada para poder torná-la possessa de raiva, né? Se é um espírito de insanidade, ele já procura se apossar da mente de uma pessoa que tenha suas debilidades físicas aí mentais, né? Então, o espírito maligno vai procurar aquilo que a pessoa tem inclinação, né? Ele sabe, ele estuda cada um, né? Ele sabe a fraqueza de cada um, a fraqueza da carne, a fraqueza ao pecado, e a história familiar, a história da família, né? O espírito familiar que muitas vezes psicografa aí assinaturas, sabe senhas, sabe segredos que só a pessoa sabia, e quando a pessoa revela, não é que o morto voltou, é que o espírito familiar que acompanhava aquela pessoa que morreu, agora possuiu outra pessoa, e aí então vai dar crédito que realmente aquela pessoa que morreu voltou e passou esse segredo, assinou dessa forma, ou qualquer coisa do tipo, deu uma senha ou qualquer coisa, para dar credibilidade. Então esse espírito familiar, ele vai procurar o próximo desta pessoa, aonde ele vai encontrar uma brecha para poder levar junto consigo outros 7 piores do que ele. Mas quando a gente volta agora para Marcos capítulo 5, e nós vemos aí essa narrativa do endemoniado gadareno, milhares podem entrar numa única pessoa, né? Somos legiões porque somos muitos, mas há um só espírito que os controla, que normalmente é chamado aí no mundo da libertação do cabeça, né? O chefe, o cabeça. Então, nós temos que entender aí como que eles agem, né? Há espíritos demoníacos para cada doença específica, para as características ímpias e os erros doutrinários conhecidos entre os homens, né? Devem ser expulsos e resistidos para que se venham a experimentar alívio. São germes imundos, são na verdade formas vivas de corrupção, as quais entram nos corpos dos homens trazendo-lhes a morte. São agentes de Satanás. Existe um espírito de enfermidade, assim também como existe demônios que trazem doenças específicas, como o câncer, a paralisia, a cegueira, a surdez. Agora eu tenho que entender que nem toda enfermidade é possessão demoníaca. Então nós temos que levantar a hipótese de poder ser uma possessão demoníaca, mas nem sempre pode ser uma possessão demoníaca. Sabemos também que a mágoa, a falta de perdão, pode gerar um câncer, pode gerar uma enfermidade psicossomática. Então precisamos ter equilíbrio para poder discernir no espírito, né? Se a doença é
de raiz psicossomática ou de raiz espiritual. Jesus expulsou o espírito de uma mulher que estava dentro da sinagoga, 18 anos, andava encurvada por causa de um espírito de enfermidade. Aliás, vamos ver como que Jesus lidava com o diabo, né? Em primeiro lugar, Jesus se defrontava com os demônios indiretamente. Quando você olha Mateus capítulo 2, o rei Herodes foi incitado pelos demônios quando soube do nascimento de um novo rei. Quando soube do nascimento de um novo rei. Então, quando os magos do Oriente passaram e foram comentar com ele, ele foi incitado por demônios. Vamos lá, Mateus capítulo 2, verso 1. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Perturbou-se aqui, foi incitado por um espírito maligno, segundo aí uma outra tradução. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 29, Lucas 4, 29, vai nos dizer: e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Queriam precipitar Jesus por ter falado que era o cumprimento da profecia de Isaías, né? Com cidadãos de Jesus, incitados pelo diabo, inspirados pelo diabo, queriam empurrá-lo lá de cima do precipício, queriam empurrá-lo, e o monte é muito alto, é um precipício terrível, queriam empurrá-lo lá de cima do precipício de um rochedo para matar Jesus ali, né? E, na verdade, Jesus passa pelo meio da multidão e sai ali daquele local. Mateus capítulo 8, verso 23, Mateus capítulo 8, verso 23, Jesus apazigua a tempestade. Ele estava indo para Gadara. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? O diabo sabia que Jesus, chegando em Gadara, aqueles endemoniados seriam livres, seriam libertos. E Jesus estava cansado, deitou no barco, dormiu, e começou uma grande tempestade, tentando impedir Jesus de chegar do outro lado. Eu costumo dizer que essa tempestade é um ataque maligno, essa tempestade é um ataque satânico. O diabo tenta destruir o desígnio de Jesus, tenta destruir o propósito e a missão de Jesus numa tempestade. Se ela não fosse maligna, Jesus não repreenderia. Jesus não repreenderia algo que era da parte de Deus. Nós temos que discernir quando a tempestade vem da parte de Deus e quando a tempestade vem da parte dos homens. A tempestade que vem da parte de Deus só tem um jeito de repreender: obediência. Então, a tempestade de Jonas é uma tempestade que veio da parte de Deus. Então, só Jonas obedecendo. Não adiantava Jonas repreender, expulsar, amarrar, repreender, não adiantava nada disso. Adiantava só Jonas entrar em obediência, que a tempestade cessava, porque era uma tempestade da parte de Deus para afunilar, levar Jonas a cumprir o desígnio, o propósito e a missão que ele tinha recebido do Senhor. Agora, quando o cataclismo, quando a tempestade vem da parte de Satanás, Jesus repreende na autoridade, o príncipe das potestades do ar. Desde que Jesus nasceu, ele tentou matar Jesus de todas as formas. Primeiro tentou matar através de Herodes, incitando Herodes, e agora Jesus tinha no barco 4 pescadores experimentados em pesca em alto mar, mas que acordaram Jesus desesperados porque iam morrer
diante da tempestade. Eram pescadores, estavam acostumados com aquilo, mas aquela tempestade violenta realmente os assustou e eles viram que iriam morrer, porque era algo maligno, era algo que era para a morte, e Jesus, na sua autoridade, repreende. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, nós já lemos que é o período da tentação. Jesus enfrenta o diabo diretamente, né? Jesus estava sozinho no deserto, preparando-se para o seu ministério, num tempo de jejum, de clamor, e claro, humanamente, em carne e sangue, ele estava como homem, 100% homem, ele enfraqueceu. O diabo não vai tentar naquilo que não é a tua fraqueza. Ele humanamente está com fome, ele estava fraco em seu corpo, mas forte no seu espírito. E o diabo vai tentar tocando na identidade dele. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeiro, ele tinha poder de fazer isso? Tinha. Ele era o filho de Deus? Era, mas ele não precisava obedecer a Satanás ou provar a Satanás para ninguém. Então, quando você tem certeza da sua identidade, você não precisa provar nada para ninguém, porque isso faz parte da tentação do diabo. Então, cuidado. Satanás tentou Jesus nas mesmas 3 áreas que tentou Eva. Identidade. Não é come dessa árvore porque Deus sabe que quando dela comer sereis semelhante ao Altíssimo. Peraí, eles já eram criados à imagem e semelhança. As mesmas 3 áreas que tentou Eva e tenta toda a humanidade. O diabo citou a Bíblia na tentação de Jesus. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus o repreende com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, somente em seu próprio proveito é que Satanás vai dizer a verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado e discernir aí a palavra, a fala de Satanás. Como que Jesus lidava com o diabo? Em primeiro lugar, Jesus identificava os espíritos demoníacos. Essa é a chave do equilíbrio, esse é o discernimento de espíritos. Segundo lugar, ele os comandava com uma palavra de ordem, de autoridade, e eles tinham que ir embora, porque Jesus está ordenando, né? Terceiro lugar, ele tratava com um espírito da mesma forma como tratava com 7, com milhares, com uma legião, ele tratava sempre do mesmo modo na sua autoridade. Satanás tinha que se curvar porque Jesus é a autoridade maior. Podia ser 1, podia ser 7, podia ser 1000, podia ser legião, podia ser potestade, Jesus tratava do mesmo jeito. Lucas capítulo 13, verso 11 a 13, Evangelho de Lucas 13, de 11 a 13. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Volta ao verso 10. E ensinava no sábado numa sinagoga. Essa mulher está 18 anos, frequentando a sinagoga, dentro da sinagoga, mas encurvada. Vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher com um espírito de enfermidade que a atormentava por 18 anos e ela foi curada instantaneamente. Mateus 17, verso 16 a 18. A cura do jovem lunático, né? Vamos do 14 ao 18. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Desde aquela hora o menino sarou. Jesus repreendeu o demônio, repreendeu o diabo. Então ele tinha uma vida de oração, de jejum, de comunhão, de santidade, que lhe dava autoridade para tal.
a força da oração e do jejum é para quem expulsa e não para o demônio. Então existe uma casta que só sai com jejum e oração. Por quê? Porque no jejum e oração você prepara o teu espírito, no jejum e oração você se reveste, no jejum e oração você tem autoridade. Verso 19. Então seus discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, como um grão de mostarda. E há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Duas coisas importantes aqui que a gente precisa ver. Jesus nunca falou para você ter fé do tamanho do grão de mostarda. Grão de mostarda é um dos menores grãos de semente que existe na agricultura, mas não é do tamanho. Como um grão de mostarda, é da qualidade do grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, ele se apegando numa pequena porçãozinha de terra, ele cresce e firma uma hortaliça. Então o que Jesus está querendo dizer é a mesma espécie de semente, ou seja, você não precisa saber o todo, mas você tendo Jesus como Senhor e Salvador, você já tem autoridade. Como um grão de mostarda, se apegar numa pequena porção da palavra, você já viver o todo. Jesus enfatizou a extrema importância do jejum e da oração para revestimento próprio. A grande verdade é que se você investe tempo em jejum e oração, você vai gastar pouco tempo com a libertação, mas se você não investe tempo em jejum e oração, você vai gastar muito tempo e a pessoa não vai ser liberta. Então que você possa firmar aí um tempo de oração, uma disciplina de oração e de jejum para poder viver o milagre do Senhor. Amanhã tem mais, amanhã a gente continua aí com mais uma parte da matéria, levando à conclusão dessa matéria maravilhosa que tem nos aberto os olhos espirituais. Pai de amor e Deus bendito, dá-nos sabedoria, dá-nos visão, perdoa os nossos pecados, falhas e fraquezas e dá-nos entendimento na verdade da Tua palavra. Revela a Tua palavra, manifesta a Tua glória, o Teu poder, ó Pai. Pai, a Tua palavra que nos diz que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Sela essa verdade nos nossos corações, que possamos viver o milagre e o livramento do Senhor. Guarda os Teus filhos e dá a cada um, ó Pai, sabedoria e autoridade para a Tua honra e glória no precioso nome de Jesus. Valeu demais, que o Senhor te abençoe e faça suas provas, que estão chegando aí ao final de mais um ano letivo, onde vamos ter aí uma linda formatura para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, e se você precisa ouvir alguma outra matéria, alguma outra aula, tenha preguiça não. Volte lá e assista e ouça, tome suas notas para que você possa apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.